Fala galera, bem-vindo ao canal da Academy BI e no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito interessante, o arredondamento de valores no Excel, de forma que você consiga sempre arredondar para cima, sempre arredondar para baixo ou fazer um arredondamento de uma forma dinâmica, onde o Excel ele vai definir se ele vai arredondar para cima ou vai arredondar para baixo de acordo com o seu valor decimal. E antes de iniciar nosso vídeo, se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal e já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo que gostou do nosso vídeo. E se tiver alguma dúvida, sugestão, não deixe de deixar aqui nos comentários e compartilhar nosso vídeo para que outras pessoas também possam aprender como fazer o arredondamento de valores no Excel. Meu nome é Tassis e vamos lá iniciar o nosso vídeo. Primeiro ponto que eu vou fazer aqui é informar alguns valores de forma aleatória. Vou colocar aqui 0,59, 3,89. Vou colocar aqui uma linha em cima e vou arredondar primeiro aqui para cima, depois eu quero arredondar para baixo, depois eu quero arredondar de forma dinâmica. Para arredondar para cima, a gente vai chamar a forma arredonda para cima, é bem sugestivo. Eu vou selecionar qual o valor eu quero arredondar, ponto e vírgula, e vou informar quantas casas decimais eu quero ter no arredondamento. Por exemplo, eu tenho 1,752, eu vou falar que eu quero uma casa decimal, fechar o parênteses, dar um enter. Então ele arredondou para cima, chegando no primeiro valor inteiro ali da minha parte decimal. Se eu coloco aqui, por exemplo, que eu quero duas casas decimais, ele vai deixar arredondar o 52, ele vai arredondar para cima, que seria para 60, e por aí sucessivamente. Se eu falar aqui que eu quero 0, ele não vai deixar nenhuma casa decimal e vai arredondar para o próximo valor inteiro, de 1,752 para 2. Então vai arredondar aqui para baixo e ele vai fazer o mesmo, de 3,89 para 4, que é o primeiro valor decimal, e de 0, que é o meu primeiro valor inteiro, e aqui de 0,59 para 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, deixar em vez de 0,1, ele vai arredondar para 0,6. Ele vai arredondar para cima até chegar ao seu primeiro número inteiro. Eu vou deixar nesse caso aqui tudo 0. O arredondar para baixo é muito similar, só que ele faz o oposto. Por exemplo, eu quero igual, arredondar para baixo. Vou selecionar meu valor de arredondamento, ponto e vírgula. Eu vou falar que eu quero deixar nenhuma casa decimais, indicando o valor de dígito 0, fechar o parênteses e dar um enter. Então basicamente ele vai arredondar, agora vai fazer o oposto, vai trazendo para baixo, ou seja, eu tenho 1,75, ele desconsidera tudo, deixando só 1. Se eu tenho 0,59, ele desconsidera o 0,59 e arredonda para o primeiro valor inteiro. E aqui, mesma coisa com 3. Se eu colocasse que eu quero deixar uma casa decimal, ele ia fazer dessa forma, ia tirar os 52, arredondar para o 7, aqui arredondar para 0,5 e 3,8. Dessa forma seria uma forma fixa de eu sempre estar arredondando para baixo. Vou voltar aqui também, deixar com nenhuma casa decimal, voltando aqui para um 0 e trazer arrastando minha fórmula. E a terceira forma seria eu fazer um arredondamento de forma dinâmica, quando eu seleciono apenas a opção arrede. Como o conceito é igual, eu vou selecionar o valor para o qual eu quero arredondar, vou colocar o número de dígito, vou deixar 1 aqui e apertar, fechar o parênteses e apertar Enter. Então automaticamente ele identificou aqui que ele deveria arredondar para cima, porque 1,752 ele vai arredondar o primeiro valor que ele teria, porque ele passou o 5, o 752, ele vai passar. Então o próximo valor que ele encontrar como está maior que 5, ele vai arredondar para cima. Se por exemplo eu mudo esse 5 para 4, automaticamente ele vai arredondar para 4. Então se eu tenho um número superior a 5, ele vai arredondar para cima. Se ele é inferior a 5, ele automaticamente arredonda para baixo. Então quando eu arrasto aqui a fórmula, ele passou de 5 aqui, 59, se fosse 54, ele arredondaria para baixo. A gente pode validar aqui, ó. Como eu passo de 5, por exemplo, se eu coloco 56, ele automaticamente arredonda para cima. E também aqui eu tenho 89, 9 é maior que 5, ele arredondou para cima. Se fosse 83, por exemplo, ele iria
retornar para baixo. Então, como conceito, o arredondar para cima, ele sempre vai arredondar o número para cima de acordo com quantas casas decimais você definiu que deveria ser mantido. O arredondar para baixo, mesma coisa, porém ele sempre vai manter o número sendo arredondado para baixo, e de forma dinâmica, se passou de 5 ele arredonda para cima, se for menor que 5 ele arredonda para baixo. Tem algumas outras fórmulas que a gente pode trabalhar aqui também, que seria juntando com fórmulas. Por exemplo, eu tenho uma célula que ele tem o valor 2 e outra eu tenho 2,56. Eu quero fazer uma soma, somar esse mais esse, e ele vai me dar o valor. Porém, por exemplo, aqui eu já posso, dentro desse valor, utilizar meu arredondamento. Eu posso definir aqui que eu quero meu arred, eu vou fazer o arredondamento dinâmico, por exemplo. E o que é que eu quero arredondar? Eu quero arredondar o valor, o resultado dessa soma. Então eu já vou deixar esse valor aqui, colocar ponto e vírgula. Eu quero arredondar com 0 casas decimais. Fecho parênteses, dou um enter, ele arredondou para cima, porque passou de 5, o número 6 do final. Se eu tivesse aqui 1 mais 3,69, e eu falar que eu quero fazer, aí já vou fazer aqui direto, arredondar para baixo, o valor que eu quero arredondar para baixo é esse, mais esse, ponto e vírgula, o valor 0. Quero nenhuma casa decimal. Então, 1 mais 3,69 vai ser 4,69. Como eu falei que eu quero sempre arredondar para baixo, ele trouxe o número para o primeiro valor inteiro. E da mesma forma, se eu tenho 0,9 e aqui eu tenho 3 e eu quero fazer uma multiplicação. Então, aqui eu vou trazer um arredondar para cima e eu quero trazer o arredondamento para o resultado desse valor vezes esse valor. Ponto e vírgula. Vou deixar uma casa decimal, fecho parênteses, dou enter, ele já fez automaticamente o arredondamento. Outra forma que a gente pode estar utilizando bem interessante é com PROC-V, com SOMASYS, com soma, com contas e etc. Por exemplo, aqui eu vou falar de forma aleatória. Vou colocar aqui um índice, por exemplo, e aqui seria a minha quantidade. Eu vou falar aqui 1, 2, 3. Eu vou falar que tem 8,7, 9,8, 3,5 e por aí vai. E eu vou trazer uma outra aba aqui. Eu vou trazer, copiar só essa parte, vou trazer para cá, vou aumentar um pouco aqui minha fonte e vou trazer aqui o mesmo índice 1, 2, 3 e vou fazer um PROC-V igual PROC-V. Vou procurar esse valor. Se eu encontrar nessa planilha, ele me retorna o valor quantidade, coluna 2, 0, fechei o parênteses, deu um enter. Então ele trouxe exatamente 8,7, 9,8 e 3,5, mesma coisa da forma que está aqui. Porém eu já poderia, dentro do meu PROC-V, fazer um arredondamento, de forma que eu quero fazer um arredondamento para cima. Deixa eu corrigir aqui, um arredondamento para cima. O que é que eu quero arredondar? O retorno do meu PROC-V, o valor que vi no meu PROC-V, eu vou arredondar para cima, ponto e vírgula, nenhuma casa decimal, fechei minha fórmula de arredondamento, dou um enter, então automaticamente ele arredondou. Então 9,8, se ele vai arredondar para cima, ele vai trazer para 10. Então quando eu arrastar aqui, vai para 10 e 3,5 ele vai arredondar para 4. Então quando eu trouxer para cima, ele vai fazer. Se eu quiser mudar, eu posso só tirar esse nome aqui em cima, como a fórmula é muito parecida, e colocar aqui, ó, baixo, dou um enter, a fórmula, o restante da síntese da fórmula é a mesma coisa, então ele trouxe para 8, lá estava 9,8, ele vai arredondar para 9, e tinha 3, aqui deixa eu lembrar, 3,5, ele vai fazer o arredondamento para 3. Da mesma coisa, se eu quiser alterar, é só apagar esse para baixo e trazer o meu arred aqui agora, selecionar ele, dou um enter e ele arredondou para 9, onde tem 9,8 ele vai arredondar para 10 porque está mais próximo, e o 3,5 ele arredondou para 4 porque já é igual ou maior a 5, ele vai arredondar para cima. Então dessa forma a gente pode entender como funciona o arredondamento. Sempre o valor de arredondar, que seria
como eu mostro aqui, o array, meu número aqui seria o valor que eu quero adicionar. Ele posso falar um valor digitado, 1,6 por exemplo, vou colocar aqui que é 0 e vou mostrar que é 2, que ele arredondou, ele fez um arredondamento para cima porque passou de 6. Pode ser o número digitado, pode ser o valor de uma célula, pode ser o resultado de uma soma, o resultado de um PROC-V, o resultado de um SOMASYS ou qualquer outro. É só dentro do seu valor de arredondamento você falar o que deve ser arredondado, falar quantas casas decimais deve haver, pode ser 0 ou maior que 0. Fechou parênteses e dá um Enter, que seu valor automaticamente vai ser arredondado para cima, para baixo, ou para cima ou para baixo de forma dinâmica com o array. Então é esse nosso vídeo. Se gostou do nosso vídeo, não se esquece de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aqui seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender como fazer um arredondamento no Excel. Valeu!